Olá, meus amigos, muito bom dia. Doutor Antônio Martins Farias, estamos aqui, sou de Santa Cruz de Capibaribe, sou contador e sou advogado, Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Eu quero deixar aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso queiram entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Eu também quero agradecer, né, primeiramente a Deus por estar vivo e a você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Isso é muito importante para mim, muito importante mesmo. Estou com 511, né, inscritos. Deixa eu ver aqui, 511 inscritos. Muito obrigado. Depende muito de você. A meta continua a mesma. Nós ultrapassarmos 1.000 inscritos até o final do ano. Tá longe? Tá difícil? Não. Eu conto com você. O seu apelo para um amigo, para uma amiga, passe para um amigo, para uma amiga, peça para ela se inscrever, ele e ela se inscrever no meu canal para que eu possa crescer. Hoje eu estou, como dizer assim, de mãos limpas, né? Eu vou só usar a Constituição em alguns momentos, porque eu quero falar hoje de um tema que nós vamos, as eleições de 2000, eu vou falar sobre as eleições de 2024, né? E também, como hoje é dia 4, amanhã sábado eu não faço vídeo, eu vou falar sobre o aniversário da Constituição de 1988, tá? Eu acho muito importante. Mas eu vou começar com as prefeituras. Eu vou abusar um pouco de uma frase da nossa ex-presidente Dilma Rousseff. Ela diz assim: não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder, né? Vai todo mundo perder. Isso é frase de Dilma Rousseff. Eu confesso que essa frase é confusa, essas frases, né, são confusas, mas eu não acredito que amanhã todo mundo irá perder. Dependerá, sim, de você, né, eleitora, meu caro eleitor, minha cara eleitora. O voto é individual. É o momento que você e Deus, né, está ali naquela urna eletrônica, você vai digitar 5 números, que é o vereador, e depois 2 números, que é do prefeito. Poder legislativo, que é o poder do povo, vem primeiro, e depois o poder executivo. Isso é muito importante. Amanhã, 5.569 municípios, eu acho, menos o Distrito Federal, né? Que o IBGE conta com o Distrito Federal. Então, 5.569 municípios vão eleger prefeito domingo, dia 6 de outubro. Isso é muito importante, a eleição para prefeito e para vereador, porque são as pessoas mais próximas, né, nós cidadãos. Claro que cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, o prefeito também e o próprio vereador vira uma espécie de autoridade invisível, porque ela fica protegida lá pela segurança, né, pela importância do cargo, e se afasta do povo, retornando somente nos próximos 2 anos, se houver, quando ele influencia na eleição para presidente da República. Mas o prefeito e o vereador, bem escolhido, fará muito bem ao país como um todo. Porque as pessoas acham que não dá muita importância à eleição municipal. Mas, gente, a eleição municipal é fundamental. Por quê? Porque 90% das atividades do país é decorrência da prefeitura, é em decorrência do vereador. Pois lá, a saúde é a executora, né? Se nós não temos uma saúde decente, uma saúde que atenda às aspirações ou às necessidades do povo, é culpa do prefeito. Porque o prefeito é o gestor, né? É quem colabora, quem supre o hospital, o posto de saúde, quem cuida da ambulância, né? É o processo da execução da saúde. Os governos estaduais e o governo federal dão um respaldo financeiro e logístico, né? E também com questões a estudos, elaboração, protocolo do SUS e assim sucessivamente. Então é fundamental o prefeito na nossa cidade.
Não vamos ridicularizar a política como tentou se fazer, principalmente no estado de no município de São Paulo esse ano, onde tentou, de certa forma, destruir as instituições republicanas, as instituições democráticas, com um desrespeito ao ente único, à prefeitura. O prefeito, ele tem que ser uma pessoa responsável, tem que ser uma pessoa de caráter, tem que ser uma pessoa que tenha vergonha na cara. Essa é desculpa a minha palavra agressiva, mas o prefeito ele tem que ter vergonha na cara, porque é ele que administra bem o município. Se o município é bem administrado, o estado, por sua vez, será bem melhor e a União bem melhor. Não podemos tirar o exemplo de São Paulo esse ano para a política. Não vamos demonizar a política. A política é o único meio, é o único instrumento que nós temos para fazer um país melhor. A política é o meio com que a gente consegue elaborar um projeto de vida, vida pessoal, vida coletiva no nosso município. Porque demonizar a política, como tentou fazer aquele candidato de São Paulo, que eu não vou citar o nome dele, aquilo é uma vergonha, ganhar por ganhar. E eu estou percebendo que os debates políticos, que são fundamentais para que o candidato ofereça uma plataforma, um programa de política, de governo, de gestão, para que o eleitor decida qual o melhor. Mas, infelizmente, os debates políticos, muito engessados nas grandes rádios, nas emissoras de TV do país, como ocorremos ontem, o último em São Paulo, no Rio, nas principais capitais, ficam atacando-se a vida íntima do postulante. Com todo respeito, me perdoem, eu não preciso de saber a vida íntima do prefeito de São Paulo, se ele bateu ou não bateu na mulher. Se ele bateu, é o problema dele, tem que a justiça puni-lo. Eu não preciso de saber se um prefeito, na sua juventude, um postulante à prefeitura, usou ou abusou de droga. Isso é desmoralizar a política. Se o candidato, eu estou usando o exemplo de São Paulo porque é o que está mais em evidência. Se o candidato esteve internado com problema de depressão na juventude, que é normal, todos nós podemos ser atacados amanhã por uma depressão. Qual foi o jovem que viveu na década de 80, 90, até ainda vive, que não é atacado infelizmente, pelas más influências do uso das drogas? Não estou pregando droga, gente, pelo amor de Deus. Mas não é porque o candidato de São Paulo, quando tinha 20 anos, se usou cocaína, se fumou cigarro de maconha, que hoje o tira de competência de ser prefeito. O pior de todos é aquele que foi preso por assaltar o pobre, por violar o e-mail das pessoas, as contas correntes das pessoas e tirar dinheiro de forma fraudulenta, como já tem um candidato que quer posar de santo, mas foi processado por isso. Esse realmente não merece a escolha do povo de São Paulo ou de qualquer município. Mas esses deslizes da juventude não podem ser prepostos para que a pessoa não seja eleita. Nós temos futuros brilhantes. Você pode discordar da opinião daquele político, daquela política. Por exemplo, já citei várias vezes aqui, a safra positiva, a melhor plantação da democracia, a árvore melhor da democracia hoje é uma jovem inteligente, pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro, não me importa, Tabata Amaral, de São Paulo. Da mesma forma, o namorado dela, prefeito de Recife, será o próximo governador. É uma safra boa. Espero que eles tenham mentes abertas
para poder auxiliar a administrar esse país tão caótico, tão desorganizado como nós estamos. Cito esses dois jovens. Deverá ter, tem muitos outros que eu não tive a chance de conhecer. Mas independente eu não combino com o pensamento de Tabata Amaral, não concordo com o pensamento de João Campos, mas são jovens que têm um futuro. Então, eu não quero aqui isentar ninguém que usou indevidamente drogas, se fumou maconha. Não, é um ato, é ilícito, é ruim para a saúde deles. Mas eles cresceram. Eu vejo um postulante da Prefeitura de São Paulo, pai de 2 crianças, gente, você pode discordar dele, mas ele é uma pessoa digna. O próprio prefeito de São Paulo, como ele muito bem citou, que há 14 anos esteve separado da esposa e teve algum problema e que ele vive há 27 anos com ela, ou seja, mais 14 anos, e ainda insiste em tentar desmoralizar o atual prefeito porque tem um boletim de ocorrência na polícia há 14 anos atrás. Nesse intervalo, eles se reconciliaram. Agora, isso não vai... Eu não estou aqui absolvendo o prefeito de São Paulo por ele ter agredido a esposa, mas isso não tira a capacidade. Eu quero que ele tenha proposta para administrar São Paulo. Eu quero que ele tenha condições, oferecer projetos no governo de São Paulo para administrar a cidade de São Paulo. Eu quero que a Tabata Amaral apresente, eu quero que o próprio Marçal apresente, eu quero que o Boulos apresente projetos. Isso é importância. Mas, infelizmente, nós colocamos a política no que há de pior, no mais baixo, para chamar a atenção. Não votem em candidato que aparece demais nas mídias sociais, inventando mentiras, falcatruas, desmoralizando as instituições. As instituições públicas merecem o nosso respeito. Cabe a nós, eleitor, cobrarmos dos dirigentes a responsabilidade, a publicação dos orçamentos, a divulgação dos gastos, eliminar o exagero da contratação de pessoas temporárias, como na maioria dos municípios, como Taquaritinga do Norte, Santa Cruz de Capibaribe, que tem muita contratação provisória. Isso tem que acabar. Funcionário público tem que ser contratado através de concurso público, que é a maneira mais correta, mais honesta de você escolher o melhor, e não criar apadrinhados, criar colégios eleitorais ou currais eleitorais, que é uma expressão aqui do Nordeste, porque você tem 300 pessoas contratadas numa prefeitura. Obrigando-as a trabalhar na eleição, elas estão insatisfeitas, mas elas têm que trabalhar para a atual prefeito, para a atual prefeitura, porque senão eles não serão contratados caso esse prefeito ou o candidato dele vença e tome posse em janeiro de 2025. Isso é que tem que acabar. Essa injustiça que os municípios no Brasil, que os tribunais de contas dos estados não cobram dos municípios o contrato através do concurso público. Não dá para se admitir que um contrato de professor não é um contrato temporário, porque o professor tem um longo processo, pelo menos 4 ou 5 anos. Esse não é contrato temporário, mas eles contratam em fevereiro, demitem em outubro para não pagar nem o 13º nem novembro. E ele fica trabalhando de graça até janeiro. Isso é um absurdo. Os tribunais de contas sabem disso e não estão fazendo nada. Por quê? Agora, devia proibir, porque o trabalho para professor, médico, até eu entendo que um médico ele não está à disposição do hospital. Trabalha um mês, trabalha uma semana, 6 meses, tudo bem. Agora, um professor, um trabalho efetivo. O professor precisa de ter um contato direto e constante com seus alunos. Então, não dá para contratar professor, assessor, não dá. Realmente tem que cobrar concurso público. Então, mas amanhã, amanhã não, domingo, você vá à eleição, compareça a uma sessão eleitoral, pode levar um papelzinho colado, o número do seu vereador, o número do seu prefeito, uma recomendação. Isso não quer dizer que você tenha que fazer isso. Procure votar no vereador
do candidato a prefeito, para você vincular, se o prefeito ganhar, ele tem maioria na Câmara para poder governar de forma pacífica. Não adianta você eleger um prefeito de um partido e um vereador de outro. Aí você tem um vereador que vai brigar 4 anos, que vai interferir junto com o prefeito, contrário ao prefeito. Então, vote no vereador do candidato a prefeito. Da mesma forma, vote para prefeito de acordo com o candidato que você votou para vereador. Nós precisamos de educar o brasileiro para isso. Por exemplo, nós estamos no exemplo do PT. O PT tem acho 60 parlamentares, ele precisa de 513. Ele precisa de 247 votos, 248 votos. Mas nós só elegemos 60. Olha a diferença. Aí tem que o governo repartir o governo, as instituições, ministério para partido A, ministério para partido C, ministério... Vira essa bagunça, essa desonestidade política, porque o governo tem que oferecer ministério para poder governar. Infelizmente, isso atrapalha muito o nosso país. Mas aqui eu quero, em poucos minutos, falar também da importância da nossa Constituição. Dia 5 de outubro, temos o aniversário, 36 anos da Constituição de 1988. É uma Constituição democrática, uma Constituição que visa o bem social, né? Foi uma Constituição avançadíssima, é uma Constituição de muito valor. Em alguns aspectos, ela trouxe, vamos dizer assim, gastos do país, aumentaram os gastos da administração pública, mas foram os gastos que deviam ser bem aplicados, como saúde, como assistência social, né, como previdência social. Infelizmente, os nossos gestores, os nossos governantes é que não estão dando a verdadeira importância, não deram a transparência, não seguiram o artigo 37 da Constituição, que é fundamental. Tem lá os princípios da administração pública, princípio da legalidade, ou seja, o Estado só pode fazer aquilo que a lei manda, princípio da unipessoal, da impessoalidade, o governo não pode fazer um benefício só para uma pessoa, tem que fazer de forma genérica para todos os brasileiros, princípio da eficiência, o governo tem que procurar ser eficiente, não obras paradas e intermináveis, como é o nosso caso brasileiro, e assim sucessivamente. É uma Constituição que tem uma norma programática, que eu acho que mais importante, que é lá o artigo 3º da Constituição, quando diz, deixa eu ver se eu acho ele aqui, o artigo 3º, diz assim, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, né? Inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Isso é fundamental que nós tenhamos essa compreensão. Isso compete do vereador ao presidente da República. Quando ele vai legislar, quando ele vai elaborar um projeto, quando ele vai investir num determinado, ele tem que estabelecer essas regras. Ela é permanente no tempo, né? Ela tem um viés de futuro, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Livre, eleições periódicas. Eleições livres, eleições transparentes, eleições sem essa picaretagem da falsidade da urna eletrônica. Essa direita nojenta, essa esquerda nojenta também tem que acabar, porque isso prejudica. Nossas eleições são livres e periódicas, de 2 em 2 anos, eleições. Ah, tem muita eleição? Tem pouca, devia ter eleição de mês em mês, né? Garantir o desenvolvimento nacional. Não adianta só investir no Sul, só investir no Nordeste, só investir no Sudeste. Tem que investir no Brasil todo, buscando o desenvolvimento nacional, né? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Nós precisamos... O Brasil é um país assimétrico, ou seja, muito desigual. Você tem uma riqueza muito grande no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e tem uma pobreza em São Paulo. Também São Paulo é desenvolvido, Rio de Janeiro, mas você tem estados como Alagoas, Piauí, de muita pobreza.
Pernambuco também incluo, tem muita pobreza em Pernambuco, né? Essa questão dos preconceitos, nós temos que acabar. Não dá mais para viver numa sociedade preconceituosa. Ok, gente? Então, nós agradecemos esses 36 anos da Constituição de 1988, que eu ajudei a fazer, porque eu votei para a Constituição, para eleger o Constituinte, meu querido lá deputado e o senador que fizeram. E participei como de simpósios, seminários, debates, né? Mesas redondas, né? Para a confecção, para o projeto da Constituição de 1988. Essa Constituição que está delapidada, rasgada, desonrada, desprestigiada, principalmente no último governo do seu Jair Messias Bolsonaro, onde a Constituição não prevaleceu, porque prevalecia a vontade do presidente da República. Como ele dizia, a Constituição sou eu, né? E ele queria que impusesse, mas graças a Deus, nós vamos lutar para que essa Constituição ela nunca seja desmoralizada, porque quem fala por último é o Supremo Tribunal Federal. Tomara que o Supremo Tribunal Federal crie cada vez mais raízes na sociedade brasileira para que ele investigue, para que ele fiscalize, para que ele atue, mandando cumprir a Constituição. A Constituição é de todos nós e nós devemos lutar para que ela seja cumprida. Jamais o desrespeito à Constituição trará benefício para o povo brasileiro. Não! A Constituição traz a liberdade, e a liberdade é a lei, é a liberdade de você obedecer às leis, obedecer à Constituição. Ah, Antônio, isso acontece no Brasil? Infelizmente não. Você vê esse Elon Musk que mandou desrespeitar o Brasil e todo mundo ficou a favor de Elon Musk. Elon Musk está errado, porque ele não respeitou a Constituição, ele não respeitou o Código Civil quando disse que toda empresa instalada no país tem que ter um representante com seus registros arquivados na junta comercial do estado onde a empresa se localiza, e ele fechou os escritórios no Brasil e foi embora para os Estados Unidos e se recusou a cumprir decisão judicial. Ninguém pode, no Brasil, por mais poderoso que seja, desrespeitar uma decisão judicial. Você pode discordar da decisão judicial, mas jamais desrespeitar. Decisão judicial cumpre-se e tem os recursos na própria Constituição que leva você a obter a vitória e que o seu direito seja reconhecido. Ok, gente? Olha, muito obrigado e até a próxima segunda-feira, já com o novo resultado das eleições. Um abraço para todos.